Uma obra fantástica, uma obra cheia de simbolismos, visões e revelações. Mistérios. Agora, em respeito ao número 666, será que esse número tem relação com o chip? Bom, se nós olharmos por essa perspectiva da estrutura literária do livro de Apocalipse, o número 666, o qual já foi investigado por muitos outros grandes pesquisadores do livro de Apocalipse, ele teria relação, na verdade, diretamente com o homem. Sinais que predizem os últimos acontecimentos da humanidade. Classifica a primeira besta como um poder religioso, um grande poder religioso. E a segunda, seu autor, um homem marcado por Deus, em uma ilha onde o sinônimo é sofrimento, angústia e desespero. Ele escreve suas visões, que se tornam um dos maiores livros de profecia dos últimos tempos. Sua estrutura literária, sua forma textual. João, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, ele utilizou 3 técnicas que os escritores de sua época, os seus contemporâneos, utilizavam também para escrever o texto naquela época, naquele período. Ele utilizou a técnica da repetição. Essa técnica... Os tipos de interpretações dessa obra. É a visão preterista. Nesse tipo de visão, os leitores acreditam que tudo o que aconteceu, que João escreveu no Apocalipse, se cumpriu no primeiro século, no período onde o Império Romano ainda existia, as 7 igrejas da Ásia. A mensagem foi unicamente para aquele período. Porém, o que será as 2 bestas descritas nesta obra? A marca da besta e o número 666. Descubra agora no vídeo Apocalipse, Mitos e Verdades. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Teólogo na Net. Com a alegria de Deus, com a força do nosso Criador, nós continuamos as nossas pesquisas. Hoje nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse, quais são os mistérios que chamam mais atenção. Na verdade, vamos falar aqui de uma maneira mais clara, tudo em Apocalipse chama muito a nossa atenção. Mas os mais comentados são eles. Quem são as 2 bestas narradas por João? Citadas por João no livro de Apocalipse capítulo 13, e qual é o sinal que a segunda besta coloca na mão direita ou na testa daqueles que a adoram, e qual a simbologia do número 666. Fique conosco nesse vídeo e acompanhe essa grande pesquisa. Eu queria também chamar agora a sua atenção para que você possa divulgar este vídeo com seus amigos, familiares e com aqueles que você sabe que tem desejo e sede de aprender mais da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal. Você que não é ainda inscrito, porque eu tenho a certeza que você vai amar as nossas pesquisas e a sua fé será muito aumentada, podemos dizer desta maneira, a cada vídeo que você assistir aqui do nosso canal. Bom, sem mais delongas, sem demora, vamos à chamada e iniciar a nossa pesquisa de hoje. Para fazer a nossa investigação, primeiro nós vamos estudar alguns conceitos que nos ajudarão a entender quem são as 2 bestas citadas por João no capítulo 13 de Apocalipse,
qual é o sinal que a segunda besta coloca na mão direita ou na testa, e também a simbologia do número 66. Para sabermos isso, é do número 666. Para sabermos isso, vamos fazer um estudo primeiro da estrutura literária do livro do Apocalipse. Como João escreveu esse livro, que técnicas ele utilizou. Depois nós vamos saber como são as visões, as diferentes visões a respeito da interpretação do Apocalipse. Vamos lá então? João, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, ele utilizou 3 técnicas que os escritores de sua época, os seus contemporâneos, utilizavam também para escrever o texto naquela época, naquele período. Ele utilizou a técnica da repetição. Essa técnica era usada para facilitar a absorção da mensagem e também para que ela fosse facilmente utilizada ou propagada de forma oral, quer dizer, boca a boca, um falava para o outro, e por isso João utilizou a técnica da repetição. Juntamente com a técnica da repetição, João utilizou uma técnica conhecida como paralelismo. O livro de Apocalipse é cheio disso. O que é o paralelismo? O João, ele traz a mesma imagem, ele traz o mesmo ícone 2 vezes, porém, esse ícone agora tem outra representatividade. Exemplo, na primeira parte o 7 simbolizava uma visão. Já na outra parte do livro, o número 7 agora tem outra visão. 2 números 7, mas cada um com uma visão. Essa era a técnica do paralelismo. E por último nós temos a técnica da ilustração. Essa técnica também ela pode ser classificada no mesmo âmbito que a técnica da repetição. Porém, ela acrescenta um colorido maior à imaginação do leitor. Ela dá mais detalhes, ela faz com que a mensagem ganhe uma proporção maior na mente de quem a recebe. João utilizou essas técnicas para levar a mensagem do Apocalipse. Vamos agora passar a parte falando sobre os tipos de interpretações existentes do Apocalipse. A primeira delas é a visão preterista. Nesse tipo de visão, os leitores acreditam que tudo o que aconteceu, que João escreveu no Apocalipse, se cumpriu no 1º século, no período onde o Império Romano ainda existia, as 7 igrejas da Ásia. A mensagem foi unicamente para aquele período. Porém, essa visão é perigosa, ela ignora as partes proféticas que realmente podemos perceber que existem na obra do Apocalipse. Juntamente com essa visão, temos a visão histórica, que acredita que o livro do Apocalipse, a mensagem do Apocalipse, se cumpriu na Europa medieval, mais precisamente no século XVI. Eles acreditavam que a mensagem era para aquele tempo. O Papa era a besta e outros acontecimentos daquele período faziam menção ao que João tinha escrito. Mas também isso incorre em um perigo de ignorar o lado profético do livro do Apocalipse. Vamos para a terceira visão, que é a visão futurista. Essa é a visão que muitos evangélicos sustentam. É a mais mantida quando se lê o livro do Apocalipse. A mensagem é para os dias futuros. Porém, o perigo dessa interpretação é ignorar o lado histórico da obra do Apocalipse. Em penúltimo lugar, nós temos a visão idealista, que acredita que o livro do Apocalipse é só um livro de símbolos e enigmas, e que, na verdade, estes mesmos símbolos e enigmas são simplesmente para nos dar lições sobre a vida e nos ensinar a tomar decisões, a caminhar na vida. Seriam provérbios. Muito perigosa também essa interpretação. E por último, nós temos aquela que é uma mixigenação, é uma mistura de cada uma. É a mais feita, porque cada um pega um pouco de cada visão e interpreta o livro do Apocalipse. Bom, conhecemos os tipos de interpretações e tudo isso agora nos ajudarão, todas essas colocações nos ajudarão a entender quem são as 2 bestas, também a compreender qual é o sinal, qual é a marca da besta e a simbologia do número
666. Vamos lá. Chegamos finalmente ao ponto que desejávamos, até no momento mais esperado dessa nossa pesquisa de hoje sobre o livro de Apocalipse. Aprendemos sobre a estrutura literária do livro, aprendemos também sobre os tipos de interpretações existentes a respeito do Apocalipse, mas agora chegou o momento. O que é a marca da... O que são, né, estas duas bestas? Quem são estas duas bestas, melhor dizendo? O que é o sinal colocado pela segunda besta na mão direita ou na testa e o número 666? Primeiro vamos falar quem são as duas bestas do capítulo 13 do Apocalipse. Existem muitas interpretações. O Apocalipse é um livro, como eu falei, recheado de interpretações. A futurista é a que mais se destaca. E na interpretação futurista, há muita mistura com a interpretação histórica também por muitas vezes. Uma pregadora épica, conhecida como a Ellen White, é uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No livro que é considerado o clássico de Ellen White, e também até usado muito, não é, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, O Grande Conflito, Ellen White classifica a primeira besta como um poder religioso, um grande poder religioso. E a segunda besta, que dá sustentação à primeira besta, Ellen White diz que é um grande poder político. Então temos o poder religioso e o poder político. Essa seriam a representatividade tanto da primeira como da segunda besta. A primeira representa um poder religioso e a segunda um poder político. A Ellen costuma dizer que o poder religioso é representado pela Igreja de Roma. Já o poder político como a nação americana. Mas isso são formas de interpretações, modos de se interpretar o Apocalipse. E por isso, nesse vídeo nós já percebemos que não há como falar com propriedade se a segunda besta é realmente a Igreja de Roma, e a primeira besta é realmente a Igreja de Roma e a segunda é realmente a nação americana. Mas o certo é que a imagem da besta, quando ela é utilizada na Escritura Sagrada, ela sempre aparece representando os homens malignos. A gente pode fazer uma pesquisa na Palavra de Deus e teremos o seguinte resultado: todas as vezes que a Bíblia vai comparar os homens iníquos com uma imagem, ela utiliza as feras do campo, a besta, os animais nocivos. Perceba no livro de Gênesis que quando a figura diabólica aparece no Jardim do Éden, é através da serpente, das alimarias, né, daquelas bestas do campo. Veja então que a besta sempre vai representar o mal. Ali a besta representa uma figura maligna, tanto a primeira como a segunda besta. Isso nós podemos ter por certo, mas os mistérios continuam no livro de Apocalipse. Agora, sobre o sinal que é colocado na mão direita ou na testa. Há uma grande variedade de vozes de pesquisadores que acreditam que essa marca da besta seria um tipo de biochip que é implantado embaixo da pele das pessoas, e esse chip tem o poder de controlar a pessoa e de dar a liberdade para ela comprar ou deixar, né, de comprar, vender ou deixar de vender. Mas, segundo outras fontes, isso não seria verdade. Uma matéria da revista Exame publica sobre essa questão. Ali defendem que o chip não teria todo esse poder de controlar.
mas nós não podemos afirmar que isso seja mentira ou verdade. Os mistérios continuam. Agora, em respeito ao número 666, será que esse número tem relação com o chip? Bom, se nós olharmos por essa perspectiva da estrutura literária do livro de Apocalipse, o número 666, o qual já foi investigado por muitos outros grandes pesquisadores do livro de Apocalipse, ele teria relação, na verdade, diretamente com o homem, com o ser, e não com uma representatividade simplesmente de um nome. Alejandro Bujon, um grande também escritor, escrevendo sobre esse determinado assunto, ele chega a afirmar que a repetição de 3 vezes, do número 6666, explica que esse anticristo, ele tem um esforço em tentar mostrar que é Deus. Por isso a repetição do número 6. Mas nós não podemos categoricamente afirmar que isso seja verdade ou mentira. Fica o mistério mais uma vez. Perceba que no final nós temos mais perguntas do que respostas, mas investigar o Apocalipse realmente é isso. As dúvidas aparecem. Porém, nós não podemos parar de mexer com o livro, de investigar o livro, de buscar resposta dentro do livro. No próprio capítulo 3 do livro de Apocalipse, João, ele vai escrever o seguinte, em um dos versículos. Ele diz: aqui está a fé e a paciência dos santos. Estudar o Apocalipse é isso, é ter fé, é ter paciência quando não se descobre de cara o desejado, é ter paciência quando não se encontra o procurado de imediato. Mesmo assim, a fé deve ser mantida. Mesmo não entendendo todo o livro, a fé deve continuar, a fé deve permanecer. Porque o próprio João escreveu no início da obra: bem-aventurado aqueles que leem as profecias escritas nesse livro. Ficamos por aqui, até uma próxima investigação, mas a verdade é que ainda nós não temos todas as respostas, mas nós já temos o que precisamos, que é a fé. Até mais, um abraço e não se esqueça, divulgue o vídeo, compartilhe, porque nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande abraço. Apocalipse, mitos e verdades.